Só um minutinho. Então, meu caríssimo, nós vamos iniciar nossas discussões de hoje, né? E onde nós vamos discutir, a gente pode, eu não digo problema, né? Mas às vezes um assunto que parece que é só um artigo, só que aí eu não leio só o artigo, né? A gente tem que desdobrar ele, e aí a gente fica umas 5 horas conversando só sobre ele, né? Então, quando eu digo às vezes assim, não, vai ser rápido nada, né? Então, meu caríssimo, a gente vem discutindo, né, toda a linha do tempo que faz, que está diretamente relacionado à relação jurídico-tributária, né? Então, eu tinha distribuído aí para a turma, né, aquela linha do tempo do professor Sabá, onde o que é que nós já vimos, né? Eu sei que está aparecendo minha câmerazinha ali. Nós vimos a hipótese de incidência, que é somente a previsão da possibilidade tributária, né, na legislação. Depois, quando há o fato gerador, aí sim nós temos o que a gente pode dizer de materialização ou execução, no sentido de que ele começa a movimentar a relação jurídico-tributária, né, com o fato gerador vai, evidentemente, gerar uma obrigação tributária, que é a próxima etapa, que vai vincular o sujeito ativo, que é o fisco, e o passivo, que é o contribuinte, ou o representante, né, tributário. Logo depois desta obrigação tributária que a gente viu, a gente parte para o lançamento. Foi o que a gente viu na nossa aula anterior, lançamento tributário. Só que entre o lançamento tributário, a constituição do crédito tributário, né, até chegar à dívida ativa, com a sua inscrição na dívida ativa, né, e a emissão da CDA, certidão de dívida ativa, tem aí um caminho grande. Tem Zé, como diz o Matuto, né? Haja Zé aí para poder a gente chegar nisso aí. Porque existe toda uma possibilidade de movimentação da máquina jurídico-tributária dentro desse contexto, né? E o que é que a gente viu na aula anterior? Que a constituição definitiva do crédito tributário ocorre com o lançamento. O lançamento é a inscrição, né? É a definição da pecúnia. Não sei se foi você que falou, foi algum colega. É a pecúnia, o que vai ser inscrito, vai ser lançado, certo? Em algum local próprio do fisco, municipal, estadual, federal, né? Só que existe toda uma situação aqui por trás de tudo isso aí, né? E essas situações, né? Estas situações vinculadas, logicamente, a estas possibilidades, são a possibilidade de nós termos antes do lançamento, nós termos a exclusão do crédito tributário. É possível nós termos a exclusão do crédito tributário. E nós vamos ver também, está mais na frente. Quando é que ocorre a exclusão do crédito tributário? Por isenção ou anistia, certo? São as duas possibilidades de exclusão. Antes do lançamento, antes de tudo isso, certo? Antes da Constituição propriamente dito, né? E podemos ter, depois da constituição do crédito tributário, ou seja, ocorreu o lançamento definitivo do crédito tributário, ou seja, vinculou o fisco e o sujeito passivo, né, o contribuinte, nós temos duas outras possibilidades. Nós temos a possibilidade de suspensão do crédito tributário, CT, né? E essa suspensão do crédito tributário quer dizer o seguinte: ele suspende, mas não elimina, ele suspende a exigibilidade, a cobrança do crédito tributário pelo fisco, porém ela pode retornar ao seu percurso. E temos a outra possibilidade vinculada ao crédito tributário, que é a chamada extinção do crédito tributário. A extinção do crédito tributário é quando o contribuinte não vai ter que pagar o tributo ao qual ele foi, evidentemente, cobrado pelo fisco. Então, a extinção
do crédito tributário. É por isso que nós vimos na aula anterior que não há uma relação direta entre a extinção do crédito tributário com a própria constituição do crédito tributário. Não, a constituição do crédito tributário existiu, propriamente dito, né? Houve o fato gerador, etc. e tal, vinculou, porém ocorreram situações nesta relação jurídico-tributária que fez, evidentemente, com que o fisco não exigisse o seu cumprimento, fez com que o fisco não tivesse a chamada exigibilidade, ou seja, não teve como buscar no contribuinte o pagamento daquele tributo. Né? Então, o que a gente está vendo aqui, meu caríssimo Carlos, na primeira hipótese dessas situações, né, dessas circunstâncias que interferem nesse regular exercício do direito do fisco de cobrar o devedor, uma das primeiras delas, logicamente, é a possibilidade de suspender o crédito tributário. Né? Então, a suspensão do crédito tributário. Suspensão não quer dizer necessariamente que não vai voltar a ser cobrado. Vai sim, mas suspende o crédito tributário para resolver alguma situação, alguma particularidade, e poderá voltar. Mas é uma previsão, né? E todas essas circunstâncias que eu falei para você, de exclusão, de suspensão e de extinção do crédito tributário, né, eles estão disciplinados no Código Tributário Nacional, do artigo 151 ao 182 do CTN. Né? Então, a gente tem aí, como causas de suspensão do crédito tributário, o que está previsto lá no artigo 151 ao artigo 155A do Código Tributário Nacional. Então, do 151, deixa eu voltar aqui que eu tinha 151 ao 155A do crédito, do CTN. Então, meu caríssimo, a gente observa o seguinte, que a suspensão do crédito tributário, ele interrompe temporariamente o direito de cobrar o devedor. Meu caríssimo Carlos, por exemplo, eu poderia perguntar, e como está você aqui, né, na nossa sala agora, né, o pessoal não quis vir, só se eles escutarem, por exemplo, eu poderia perguntar o seguinte, Carlos, a exclusão do crédito tributário interrompe temporariamente o direito de cobrar o devedor. Olha só aí a mistura que eu estou fazendo. Eu falei exclusão. E a exclusão não interrompe, não é o caso. Quem interrompe temporariamente o direito de cobrar o devedor é uma das causas, uma das circunstâncias denominada suspensão do crédito tributário. Você está me entendendo, Carlos? Então, por que é importante a gente compreender essa situação? Logicamente, o seu vai procurá-lo, evidentemente, né? Ou um contribuinte vai na prefeitura que você trabalha e ele fala uma circunstância dessa. E aí você, evidentemente, como profissional da área tributária, da área contábil, vai dizer qual é a circunstância, o instituto devidamente que se aplica ao caso em debate, certo? Então, de fundamental importância essa nossa análise, né, dentro desse contexto. Então, temos aqui, do artigo 151 ao 155A, as causas de suspensão do crédito tributário, e essas causas de suspensão, elas interrompem temporariamente o direito de cobrar o devedor, né? E quais são elas? Por exemplo, moratória, medida liminar, isso nós vamos ver já já.
Vamos ver já já. A gente tem que fazer uma parte aí sobre, evidentemente, a chamada reserva legal. Reserva legal, certo? A gente tem que fazer uma parte aqui e fazer uma parte sobre a reserva legal. Reserva legal. Né? Como assim a reserva legal? O que seria a reserva legal? Por exemplo, as causas de suspensão do crédito tributário somente podem ser definidas e disciplinadas em lei. Somente podem ser definidas e disciplinadas em lei, certo? Então, a chamada necessidade de reserva legal tem que ter previsão legal. Então, qualquer hipótese de benefício concedido administrativamente sem que a lei autorize, aí é importante aí, viu, Carlos, você que trabalha na prefeitura, qualquer hipótese de benefício concedido administrativamente, sem previsão na lei, logicamente, vai levar à responsabilidade funcional e vai constituir a chamada improbidade administrativa. Se a gente for observar o artigo 141 do Código Tributário Nacional, ele diz o seguinte: o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos nesta lei, fora dos quais não podem ser dispensadas. Dispensadas o quê? O crédito não pode ser dispensado, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. Então, o que está querendo dizer o artigo 141 é que somente com autorização legal é que a autoridade administrativa pode suspender o crédito tributário, somente com previsão legal, somente com previsão legal. E isso poderá levar ele, se ele assim o fizer, à improbidade administrativa. E isso está onde? Está lá no artigo 10 da lei 8.429 de 92, que trata da improbidade administrativa. O artigo 10 diz o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação ou dilapidação do patrimônio, dos bens ou haveres da entidade, no caso da entidade pública. Então, temos aí um caso de perda patrimonial ou desvio, dependendo se houver propina, alguma coisa assim, certo? Apropriação indébita e por aí vai, enriquecimento ilícito. Isto é improbidade administrativa. Então, fato é que não pode, perguntinha boa aí de avaliação, não pode, em hipótese alguma, o fisco conceder a suspensão do crédito tributário se não tiver prevista na legislação. Se não houver previsão na legislação, não pode, certo? E isso está previsto onde? As causas de suspensão da exigibilidade, no artigo 151 do CTN, Carlos. O artigo 151 do CTN, ele é muito claro. Ele diz as causas que suspendem a exigibilidade do crédito tributário, certo? E outra, quando a gente fala que essa disciplina do crédito tributário, essa situação do crédito tributário está sob a reserva de lei, essa reserva legal que se fala é a chamada lei complementar, certo? Então, somente lei complementar federal, ou seja, complementa a Constituição, já que está previsto no CTN, e nós já vimos que o CTN é uma lei complementar, certo? É que temos essa possibilidade. Por quê? Porque o artigo 146
Inciso 3, a linha B da Constituição Federal de 88 diz o seguinte, que cabe à lei complementar estabelecer normas legais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Então, compete à lei complementar trazer ou possibilitar outras situações que poderão levar à suspensão do crédito tributário, certo? Então, somente lei ordinária não pode. Perguntinha boa também, Carlos. Foi editado pelo Congresso Nacional uma causa de suspensão do crédito tributário mediante lei ordinária, que criou um novo instituto de suspensão do crédito tributário, acrescentando ao rol do artigo 151, etc, etc, tal. Essa questão está correta? Sim ou não, Carlos? Você acha que está correto ou não está? O Congresso Nacional emitiu uma nova circunstância de suspensão do crédito tributário, ou seja, criou uma nova circunstância mediante lei ordinária. É possível, mediante lei ordinária, criar uma nova circunstância de suspensão do crédito tributário? Não, somente mediante lei complementar, segue outro rito, outros procedimentos, porque lei complementar, nós vimos já, complementa a Constituição, e depois será inserida essa nova modalidade no artigo 151 do CTN, e o CTN, que é o Código Tributário Nacional, é uma lei complementar. Então, você não pode alterar uma lei complementar através de uma lei ordinária ou decreto. Isso nunca. Isso é uma anomalia jurídica. Não é possível. Não é possível. Certo? Então, isso é o que se chama a chamada reserva legal, né? Reserva que assim compete, né? Então, Clarice, nós temos aí as causas de suspensão do crédito tributário. E essas causas de suspensão do crédito tributário, elas estão previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, onde ele prevê 6 causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 6 causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, né? A primeira dela é a moratória. A primeira dela é a moratória, que aqui está, que estou trazendo para você, certo? Moratória. Depois nós temos o depósito integral. Depois nós temos as possibilidades de reclamação e recursos administrativos. Depois nós temos a medida liminar em mandado de segurança. Depois nós temos aqui, peraí, deixa eu me ver aqui. A letra D, medida liminar em mandado de segurança. E a próxima temos também, depois de medida liminar e mandado de segurança, nós temos também, só abrir aqui para a gente ver. Só um minuto. Medida liminar e mandado de segurança. Nós temos logo em seguida, depois da medida liminar e mandado de segurança, a medida liminar ou tutela antecipada nas demais ações, eu vou explicar. E nós temos aí a 6ª possibilidade, que é chamada de parcelamento. Parcelamento. Então, como eu havia falado para você, e está aí no nosso quadro branco, medida liminar ou tutela antecipada nas demais ações e o parcelamento, certo? Nós vamos pontuar rapidamente cada uma delas, certo? Mas é bem tranquilo, inclusive, a sua interpretação. A primeira circunstância que nós temos é a chamada moratória, né? E o que é a moratória? A moratória, caríssimo Carlos, e depois dos demais que forem ver, a moratória é a ampliação do prazo legal para o pagamento do tributo. Em linhas gerais é isso, Carlos.
Em linhas gerais, a moratória é a ampliação do prazo. Então, deixa eu pegar aqui o meu pincel vermelho. Ampliação do prazo. Então, esta é a moratória, certo? Então, a moratória trata-se claro, de um importante mecanismo, de um importante instrumento da política tributária, né, que vem, evidentemente, para reduzir, amenizar os impactos, né, de crises econômicas, de calamidades públicas. É o que poderia estar ocorrendo agora e que deve estar acontecendo algumas moratórias tributárias. Está me entendendo, cara? Então, calamidade pública, catástrofe da natureza, né? Casos, ou seja, em que o legislador poderá aumentar o prazo para o recolhimento do tributo. Então, em linhas gerais, a moratória é isto, né? A moratória é exatamente esse, no dito popular, o alargamento do prazo para o pagamento do tributo. E isto suspende a exigibilidade do crédito tributário. E isso suspende a exigibilidade do crédito tributário, certo? Eu tenho aí a chamada, é uma das causas de suspensão do crédito tributário. Não, automaticamente como é uma concessão, se não fosse, se fosse assim, se houvesse a questão de juros, não seria moratória, seria um parcelamento seria quase como se fosse um empréstimo, né? Então, não é para existir, evidentemente, a concessão, a circunstância de juros, logicamente, certo? Ou seja, você que tinha que pagar, por exemplo, um tributo dia 30 de 4, aí houve uma moratória que você vai ter agora o prazo para pagar esse mesmo tributo dia 30 do 5, 30 do 6, 30 do 7, entendeu? Então, é um alargamento, é o que está acontecendo com toda certeza no país hoje em dia. Então, é muito propício isso aí, essa questão da moratória, né? Dentro dessa perspectiva, dentro dessa análise, certo? Então, a moratória sempre depende de lei específica, sempre depende de lei específica. E, como regra, deve ser concedida pela pessoa política competente, certo? Como assim? Ora, se a moratória, logicamente, se o tributo é municipal, nós já vimos as competências tributárias, quem tem que conceder é o município, Estado e aí União Federal dentro de sua competência tributária, logicamente, certo? Porém, tem uma particularidade que nós temos que abordar. Isso está lá no artigo 152 do Código Tributário Nacional. Diz o seguinte, que a moratória somente, certo? A moratória somente pode ser concedida. Se houver uma questão, por exemplo, um trabalho, Carlos, e tiver assim, a moratória poderá ser concedida nas seguintes hipóteses. Está correta essa questão? Essa questão está errada, não é poderá, é somente. É somente, certo? Claro, logicamente, se for um trabalho, uma atividade, e exige uma pesquisa, porque aí você vai olhar a moratória no artigo 152 e vai ver que é somente. A moratória somente pode ser concedida em quais circunstâncias? Em caráter geral, certo? Como assim em caráter geral? Pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira, certo? Então, logicamente, é isso que eu estou dizendo. Se é o município, é o município. Se o tributo é do município, é do município. Se o tributo é do Estado, é do Estado. Se é da União, é da União, certo? Então, esta primeira possibilidade do artigo 152.1a é isso. Artigo 152 do CTN. A moratória somente poderá ser concedida, em caráter geral, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira. Letra B, aí vem o problema
doutrinário, o problema de legislação, um problema de recepção, porque nós sabemos, e você sabe também, que a nossa Constituição o CTN foi recepcionada, não é isso? Pela Constituição, e aí vem a seguinte situação. Artigo 152. A moratória somente poderá ser concedida, inciso 1, em caráter geral. Letra B, a linha B, pela União, quanto a tributos de competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. E quando é que isso pode ser feito? Quando a União conceder isso também para os tributos da União, certo? E, claro, as obrigações de direito privado relativas às obrigações do âmbito privado. Olha só o que é que está dizendo aqui, meu amigo Carlos. Se você está aí com seu CTN ou ficou ligado aqui, e eu vou colocar, inclusive, aqui para facilitar a sua compreensão. A sua compreensão. Espera ainda, Carlos. Espera ainda. Me permita aqui que eu vou facilitar aqui a sua compreensão neste minuto. Olha só aí, Carlos. Joguei aí na nossa discussão. Você tá vendo aí, né? Olha só. Primeira circunstância, artigo 152. A moratória somente pode ser concedida em caráter geral. Quando? Pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira. Aqui é tranquilo, não é? Aqui, moratória do município, os tributos do município, do Estado, da União, da União. Caráter geral para todo mundo. Beleza, isso aí? Eu acho que é tranquilo, né? O problema vem aqui, ó. É possível ser concedida a moratória, ou seja, o alargamento do prazo para se pagar um tributo? Quem é que pode conceder? A União. Isso está querendo dizer que a União pode conceder moratória referente a tributos dos estados. A União pode conceder moratória quanto a tributos do Distrito Federal. E a União pode conceder moratória quanto a tributos do município, claro. Aí qual é quando ele conceder também moratória para os tributos dele, certo? Aqui vem o angu, né? Aqui vem o bate-boca grande aqui, né? Tu percebeu aí o que eu estou dizendo aí? Não estou dizendo não. O que é que o Código Tributário Nacional está dizendo? O Código Tributário Nacional, que foi recepcionado pela Constituição de 88, está dizendo, na linha B do inciso 1 do artigo 152, que é possível ocorrer uma moratória, ou seja, um alargamento do prazo, uma prorrogação do prazo para se pagar um tributo, é possível a União conceder este alargamento de prazo para o IPVA, que é do Estado. Pode ocorrer esse alargamento do prazo, a União Federal conceder para o IPTU, que é do município. Tu está entendendo o que está sendo dito aí nesse artigo? Entendeu agora, Carlos? Eu estou dizendo o que é que está dizendo o artigo, certo? É isso que está dizendo o artigo. Olha só, isso aí, na mente da gente, já fica assim, fervilhando, né? Fervilhando com o quê? Primeiro, e a limitação ao poder tributário, que você já vai questionar? Sim, e a questão da competência constitucional de cada ente da federação quanto aos seus tributos? E quanto ao princípio de que um ente da federação não pode adentrar nas competências tributárias de outro ente da federação? Faça sua autonomia jurídico-tributária. Não é isso mesmo? Concordo plenamente com você. Não é isso mesmo? Não é isso? Vem logo na cabeça da gente todas essas discussões, não é verdade? Todas essas discussões. Concordo plenamente em número e grau com o que você está dizendo. O que acontece, né? O
O que acontece, né, é que esta norma, caríssimo Carlos, e bem mais que forem claro, ver essa gravação. Esta norma, Carlos, é visivelmente inconstitucional. Ela é visivelmente inconstitucional. E há uma logicidade nessa inconstitucionalidade, meu querido, certo? Porque há uma violação ao que eu falei, a autonomia tributária dos entes da federação, doutor, certo? Implicando benefício fiscal concedido pela União em relação a tributo que não é de sua competência, doutor. Está me entendendo? É uma ingerência da União na tributação que não é de sua competência. Visivelmente, nós temos uma possível inconstitucionalidade. Se você me perguntar assim, e por que não foi decretada a inconstitucionalidade? Deus sabe, doutor Carlos. Deus sabe, doutor Carlos Antônio, certo? Mas há uma visível inconstitucionalidade. No entanto, por suposto embargo, está previsto e em vigor, certo? No Código Tributário Nacional. O que acontece, meu caríssimo caro, é porque a União, até o momento, não fez isso, né? Você já pensou se a União fizesse isso, o que, a gente iria ter? Nós iríamos ter uma ação direta de inconstitucionalidade. A União, com base nessa linha B do inciso 1º do artigo 152, iria proporcionar aos contribuintes, evidentemente, uma moratória, um alargamento tributário, logicamente que isto iria ensejar uma ação direta de inconstitucionalidade, certo? Então, é importante a gente abordar isso aí, logicamente, né? É importante. E é para a gente saber que há essas divergências doutrinárias e constitucional, certo? A outra possibilidade que a gente vê aí, está lá no artigo 152, inciso 2, que eu coloquei aí, é que é possível conceder moratória em caráter individual por despacho da autoridade administrativa. No entanto, ele é muito claro aqui, viu, meu caríssimo? Ó, em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa. Desde o que, doutor? Desde o que? Desde que é autorizada por lei nas condições do inciso, acho que não pegou aqui, nas condições do inciso anterior, logicamente, do inciso anterior. Então, o fisco não pode conceder de livre e espontânea vontade moratória, não pode. O fisco não pode conceder de livre e espontânea vontade moratória. Tem que ter autorização da lei, doutor. Tem que ter autorização da lei, certo? Numa questão, se a gente coloca que o fisco concedeu, com base no artigo 100, inciso 2 do artigo 2, o fisco concedeu moratória do pagamento de um tributo amparado em decreto do executivo ou municipal, ou estadual, ou federal. Está correto isso? Está errado. Decreto não é lei, doutor Carlos Antônio. Decreto não é lei. Certo? Então, tem que ser por lei. Por lei. São essas coisas, Carlos, que eu já vi, já analisei as provas de suficiências das últimas, eles pegam nesse pontinho. Tu tá me entendendo? Eles querem saber se você está ligado no negócio, na legislação. Porque não é possível um decreto permitir uma moratória. Não é possível, não existe isso no ordenamento jurídico. É através de lei. É através de lei. E lei implica o quê, doutor? Implica que, se for em relação à Câmara, ao município, tem que passar pela Câmara, doutor.
Se for Estado, tem que passar pela Assembleia, Assembleia Legislativa. Se for União, tem que passar pelo Congresso Nacional. Entendeu? Entendeu? Decreto é um ato direto do Executivo que não passa pelo Legislativo. Isso não é permitido, doutor. Isso não é permitido. Certo? Então, são essas circunstâncias extremamente importantes que a gente precisa analisar. Então, a moratória geral, já falamos, né? A específica, individual, tem que ter lei autorizando, tem que ter o despacho da autoridade administrativa, né? Somente após o despacho é que ocorre a suspensão do crédito tributário, desde que, claro, amparado por lei, né? Então, amparado pela lei, logicamente, que vai ter essa possibilidade, certo? Já no chamado, ok, aí quanto à moratória, Carlos, esse primeiro ponto aí, moratória, os outros são mais objetivos, os outros são mais moratória que exige essas particularidades. Aqui a gente tem uma particularidade também, certo? Cadê minha... Deixa eu... meu quadro aqui. A outra é o chamado depósito integral. Nós temos algumas discussões aqui sobre o depósito integral, certo? Como é que ocorre essa questão do depósito do montante integral? Conforme a previsão do artigo 151.2 do Código Tributário Nacional, ele faculta ao contribuinte suspender a exigibilidade do crédito tributário por meio do chamado depósito integral do montante devido em dinheiro, né? No entanto, agora, por que é que ele faria esse depósito integral? É importante a gente esclarecer o seguinte, Carlos. Ora, você já está aí doido para me perguntar. Deixa eu perguntar por você, para mim. Poxa, não estou entendendo não, Luciano. Como assim? Mas veja bem, se eu, contribuinte, devo ao fisco 5 mil reais, e se eu vou fazer um depósito integral no fisco, eu não já estaria pagando o tributo? Não é verdade? É sim, não é verdade? Só que esse depósito integral que ele fala, é você entrar com um depósito integral para discutir o crédito tributário judicialmente, doutor, ou administrativamente, certo? Então, o que é que entende a legislação? O que é que entende, mas há uma divergência de entendimento aí. O que é que diz o CTN? O CTN diz que se você fizer um depósito integral e, paralelamente, vinculado ao depósito integral, diz para o fisco que está discutindo este crédito tributário, ou seja, ou que é muito, ou que não existe, então esse depósito vai suspender o crédito tributário. Qual é a consequência de uma suspensão do crédito tributário? É que o fisco não pode ir para as etapas seguintes, doutor. Olha a linha do tempo. Ele não poderá ir para as etapas seguintes. Meu caro Felipe, a gente já conversou tanto aqui. O que acontece é que a suspensão do crédito tributário vai implicar que o fisco não pode ir para as etapas seguintes da relação jurídico-tributária. E a suspensão implica que o fisco não poderá exigir a cobrança do tributo, e se exigisse e o contribuinte não pagasse, ele iria
escrever na dívida ativa, emitir a certidão, a CDA, a certidão de dívida ativa, e entrar com o processo de execução fiscal contra o contribuinte. Com a suspensão, não pode. Não pode. O que era o depósito integral? O que é o depósito integral? Que está previsto no artigo 151(2) do CTN, né? Ele é a possibilidade que o contribuinte tem de fazer o depósito e discutir os valores, ou a exigibilidade, a legalidade, seja lá o que for do tributo que o contribuinte deve, né? E só poderia ocorrer esta suspensão se ocorresse o chamado depósito integral. No entanto, conforme entendimento da doutrina e dos tribunais, a lei não pode condicionar a propositura de uma ação judicial ou que eu entre com uma discussão sobre a validade e existência desse crédito tributário, ela não pode condicionar a este depósito integral, certo? Por que não pode? Porque existem outros princípios que batem de frente com esta possibilidade de depósito integral. Por exemplo, o que bate de frente? Bate de frente com o chamado princípio da garantia do livre acesso ao judiciário e também o princípio da igualdade tributária, doutor, e também com o princípio da igualdade tributária, Então, vou repetir, nós estamos tratando das circunstâncias que suspendem o crédito tributário. Suspensão do crédito tributário vai implicar necessariamente que o fisco não poderá ir a etapas seguintes. Quais são as etapas seguintes? O fisco não poderá te exigir o tributo, o fisco não poderá inscrever na dívida ativa e o fisco não poderá, evidentemente, emitir a CDA, a certidão de dívida ativa, que é a base para entrar com ação de execução do fisco para com o contribuinte, certo? Discutimos moratória, que é o alargamento do prazo, e nós estamos em depósito integral. O que é a essência do depósito integral? É que o CTN diz o seguinte: contribuinte, você está dizendo que não é esse o valor do que você deve para o fisco. Isso, não é. Ou então você está querendo me dizer que essa cobrança não existe essa dívida. Certo. No entanto, você só poderá entrar com essa ação se você fizer o depósito integral do que você deve. Digamos, se for 5 mil, você tem que depositar 5 mil reais para poder, então, você entrar com as ações para discutir esse valor. A doutrina entende que isto não é legal, ou não é possível. Não é possível. Por quê? Porque bate de frente com outros princípios constitucionais. Por exemplo, nenhuma instituição, ou não há a menor possibilidade de se impedir o acesso ao Poder Judiciário. Você pode entrar com todo tipo de ação no Poder Judiciário, logicamente. Então, é o chamado acesso à justiça. E o outro, princípio que colide com isso aí, que é o princípio da isonomia, igualdade tributária, né? Então, por exemplo, se você for rediscutir, né, uma dívida ativa contra a Fazenda Pública, está lá com base na Lei 6830 de 80, né, você vai entrar com ação anulatória de um crédito tributário, está lá na lei dizendo que você tem que fazer um depósito prévio. Isto é inconstitucional. Os tribunais já não exigem esse depósito prévio. Isso, é inconstitucional, certo? Exatamente, igual aquela análise que nós fizemos no outro, né? Então, por exemplo,
este exemplo que eu estou dizendo para você, vai entrar com ação anulatória de um crédito tributário que o fisco está exigindo de você, né? E o procedimento tem que seguir o rito da Lei 6830 de 80, que trata da cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. E diz lá no artigo 38 que você tem que fazer um depósito prévio. É inconstitucional, porque vai de encontro com os princípios constitucionais da igualdade tributária, do acesso à justiça, né? E é o que declara, doutores, a súmula 373 do STJ. Súmula 373 do STJ. A súmula 373 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, diz, aspas, é ilegítima a exigência de depósito prévio para admitir um recurso administrativo e, logicamente, judicial. Assim, pessoal, a realização de depósito integral é sempre uma faculdade do contribuinte, né? Podendo constituir uma condição para recorrer, logicamente, certo? Então, pessoal, é uma faculdade o depósito prévio, é uma faculdade o depósito prévio. Isso para que você possa discutir recursos administrativos e recursos judiciais, logicamente, certo? Mas não tem a menor lógica, pessoal. Vocês já pensaram, você vai entrar, já pensou, vai na Receita Federal entrar com um daqueles requerimentos contestando alguma coisa e você deve 10 mil reais. Ora, meu amigo, velho, se eu já estou questionando porque eu não tenho 10 mil reais para depositar, para pagar, como é que eu vou fazer um depósito prévio para entrar com recurso administrativo, por exemplo, na Receita Federal? Não tinha lógica, doutor. E o meu direito de acesso à justiça, de acesso, o meu direito de peticionar é constitucional, doutor. Meu direito de peticionar é constitucional, certo? Então, esse depósito integral tem essa particularidade. A súmula eu coloquei aqui, ó, 373 do STJ. A súmula 373 do STJ. Espera aí, eu vou colocar aqui para vocês. Súmula 373 do STJ. Ela diz que é ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. Admissibilidade é aceitar. Porque digam assim, você não fez o depósito integral, o depósito prévio? Indefiro o seu pedido. Nem vejo, nem quero saber. Então, temos aí uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que vem pacificar o entendimento de que é ilegítimo isso aí. Certo? O próximo ponto aí, pessoal, trata, evidentemente, das chamadas reclamações e recursos administrativos. Então, com toda certeza, exatamente. Felipe. Então, a outra circunstância que suspende o crédito tributário, e nós estamos seguindo essas circunstâncias que estão lá, pessoal, no CTN, no artigo 151. Deixa eu colocar aqui para facilitar aqui, caso vocês estejam aí. Ó, aqui, nós vimos aqui moratório, depósito integral. Então, a outra possibilidade que suspende a exigibilidade do crédito tributário, e você já sabe o que é que acontece. Com toda certeza, Felipe, com toda certeza, viu? A certezíssima, absolutíssima, certo? Você precisa nem anotar que está lá, bem bacaninha, só se quiser. Então, a próxima possibilidade que suspende a exigibilidade do crédito tributário é esta daqui, ó. As reclamações e os recursos nos termos da lei reguladora
É chamada as reclamações e os recursos administrativos. Essas são as reclamações. Então, pessoal, quando é que ocorre essa suspensão? Quando você entra com uma reclamação ou com um recurso administrativo, isso suspende também a exigibilidade do crédito tributário, pessoal. E decorre muito também do ponto anterior. O ponto anterior que tratava de quê? O ponto anterior tratava, logicamente, do depósito. Ora, se o entendimento é que o depósito não vai impedir, então, quaisquer reclamações sobre o crédito tributário, o recurso administrativo no fisco contra, discutindo o crédito tributário, vai suspender a exigibilidade desse crédito tributário, né? Então, você entrar com uma impugnação administrativa, né? Seja, claro, por meio de reclamação ou por um recurso, vai, claro, suspender a exigibilidade do crédito tributário. Então, este ponto, como eu disse que os demais iam ser mais tranquilo, esse ponto aqui decorre do anterior, certo? E não tem lógica, gente. Vamos ser bem coerentes, vamos ser bem lógico. Ora, tu já pensou de que adiantaria, então, meu amigo, tu entrar com uma reclamação no fisco ou um recurso administrativo, se não suspendesse a possibilidade do fisco, tu tem que pagar até amanhã, dia 18, até segunda-feira, dia quando? É segunda, sei lá. Vamos dizer o seguinte, tu tinha que pagar até hoje um crédito tributário aí de algum tributo, seja qual for, até hoje. Aí ontem, tu entrou com... Ontem não, hoje mesmo você entrou com um recurso administrativo. Vocês já pensaram, já analisaram? Quer dizer o seguinte, se não suspendesse, quer dizer que o fisco iria ter que te cobrar, ia entrar escrever na dívida ativa, CDA e execução, certo? Não, aí é o tempo razoável, né? Não há aí é o tempo razoável administrativo, porque quando você entra. Carlos, meu querido, meu queridíssimo, meu caríssimo, queridíssimo Carlos e Felipe. Se você, Carlos, está do lado do fisco. Digamos que esteja do lado do contribuinte. Eu quero é que esse recurso demore uns 10 anos. Não é não? Não é não, Felipe? Mas o fisco vai querer dar o retorno imediato. Não, meu amigão. Depende do lado que tiver. Tá entendendo? Se eu for advogado, for procurador tributário do fisco, tá bom. Aí eu vou ficar atento nos prazos para correr atrás, para poder dar logo o retorno, ou negando ou aceitando o recurso administrativo. Certo? Se não, o contribuinte, tchau, não vai nunca mais nem atrás. Quer dizer, vai, né? Pela preocupação, vai receber só a cobrança. Tu entendeu, Carlos? Então, depende, doutor. Depende de que lado você vai estar. Tá me entendendo? Porque, meu amigo Carlos, meu querido Carlos e Felipe, eu defendo uma pessoa da prática efetiva. Execução fiscal relativa a uma situação, relativa a um banco público. Já está com 15 anos, meu amigo doutor. Já está com mais de 10 anos. Mais de 10 anos, com certeza. Você está me entendendo? Porque eu recorri. Eu estou analisando a prática, tá, pessoal? Eu estou dizendo, isso não é ilegal, não, tá bom? Isso não é ilegal, não. Se a lei me permite que eu recorra. Se a lei permite que eu, como defensor do contribuinte, questione a assinatura digital do presidente da República, ou que comprove o ato que ele delegou ao fisco, autorizando ele a entrar com a execução, ora, eu posso fazer isso. Eles que vão lá atrás da assinatura do presidente da República, num ato que nomeou fulano de tal, para que ele seja o agente que vai me executar, ou que vai executar meu cliente,
nesse processo, eu questionei a assinatura do presidente do Banco Público, comprove que o presidente da República deu esse poder para que você entrasse com esse processo, porque quem assina a procuração do fisco ou do ente público para processar são as autoridades, tem que ter uma autorização, rapaz. Não é assim, não. Tá me entendendo? Não é assim do nada, não. De comprove, eu quero saber, eu quero no processo, isso aí. Aí demora mais uns 5, 6 anos, rapaz. Tá me entendendo? Isso é legal. Eu estou defendendo o meu contribuinte, o meu cliente. Entendeu? Viu, meus queridos? Tá me entendendo? Então é isso aí. Certo? Então bora continuar aqui. Do jeito que o brasileiro não vai atrás nunca. Pois é, Felipe. Então, a próxima possibilidade que suspende. Não, cara, mas aí depende do problema, Carlos. Eu vou dizer, sabe o que é? As procuradorias dos municípios, elas não têm gente efetiva. Tu entendeu, Carlos? Não tem gente efetiva. Tem alguns setores das prefeituras que não poderia mudar, cara. Não é verdade, não? Do município, do estado e da União, não pode. Se tu tem procurador, as procuradorias do município, a maioria não tem ninguém efetivo, cara. É gente que vai uma vez na vida, uma vez no mês lá, não é assim não que funciona em alguns outros municípios aí dos rincões, não é assim? Mas aí entra um, sai outro. Ora, entra um advogado, sai outro. Qual outro advogado vai ter que pegar tudo para poder ver os processos? Blá, blá. Se tivesse um efetivo, 5 advogados efetivos lá pagando o que tem que pagar, e aí, ó, você é o tributarista, você é o administrativo, você é de licitação, você é isso. E o cara que está com o fisco, com execução tributária, o cara por dentro de tudo chegou lá e já, opa, já sei o que é isso aí. Ah, bufo, na hora, entendeu? Essa é a grande dificuldade, né? É uma grande dificuldade, meus queridos. Pessoal, decorre também do seguinte a chamada medida liminar em mandado de segurança. Eu vou ser bem objetivo aqui pela avançada da hora, para que a gente não perca. Não é difícil, não, isso aqui não. Certo? O que é a medida liminar em mandado de segurança? Quando é que a gente entra com o mandado de segurança? O mandado de segurança, ele ocorre, isso em matéria tributária, quando há um ato ilegal da autoridade do fisco. O fisco determinou a sua execução. Eu entendo, já que não devo nada, que este ato ele é ilegal. Se é um ato ilegal da autoridade administrativa do fisco, enseja mandado de segurança em matéria tributária, certo? Para coibir, eliminar este ato arbitrário da autoridade do fisco. Nesse momento, em matéria tributária, eu peço uma liminar. A liminar é o seguinte, junto com o mandado de segurança. O que é que acontece aí? O mandado de segurança, o juiz, ele pode ouvir o fisco. Se ele ouvir o fisco, vai demorar. O que é que a gente pede? A gente pede uma medida liminar, ou seja, a chamada medida liminar inaudita altera partes, sem ouvir a outra parte. É isso aí, certo? Então, na hora que chega no juiz, se você realmente comprovar, agora tem que ter uma prova inequívoca, uma prova indiscutível. Quando é que nós temos, da prática, uma prova indiscutível para a concessão desse negócio aqui? Certo? Para a concessão desse negócio aqui. Por exemplo, o Carlos trabalha lá na prefeitura e está me cobrando o IPTU de 2000 a 2010. Eu tenho aqui a comprovação que eu paguei. Entendeu, Carlos e Felipe? Eu tenho a comprovação. Aqui, tá aqui, ó. Eu paguei de 2000 a 2010. Essa entrada e saída de advogado acontece isso, viu? 2000 e 2010. O fisco vai estar me constrangendo, cobrando o que eu não devo. Isto é uma prova inequívoca, indiscutível. Quando chega no juiz, o juiz olha, gente, 2000 a 2010, mas está aqui.
Tem inclusive, uma certidão negativa de débito de 2000 a 2010, do IPTU. O Luciano, o nosso cliente contribuinte não deve. O juiz, na hora, concede a liminar para suspender o crédito tributário imediatamente. Concede, na hora, a chamada segurança do mandado de segurança, certo? No entanto, sobre esta prova, eu tenho que comprovar mais dois outros requisitos, meu querido. Deixa eu ver se eu estou me gravando aqui também. Deixa eu ver aqui pela. Estou aqui pegando direitinho. No entanto, eu tenho que ter mais duas outras provas inequívocas aqui. É o chamado fumus bonis iuri e o chamado periculum in mora. O que é o fumus bonis iuris, para que nós possamos ter uma concessão dessa liminarzinha aqui? O que seria o fumus bonis iuris? É a chamada fumaça do bom direito. Fumaça do bom direito. Ou seja, o que é a fumaça do bom direito? Eu tenho que mostrar juridicamente que o fisco está me cobrando, né, com base nisso, e eu já paguei. Se eu já paguei, há um resquício de que eu realmente tenho direito a não ser constrangido pelo fisco. Há um embasamento legal, jurídico, de que, olha, o fisco está me constrangendo, ele está me cobrando, então há uma fumaça do bom. É fumaça nesse sentido mesmo, há um resquício, e está mais do que provado. Aqui a certidão que eu nada devo, doutor juiz, certo? Essa é chamada fumaça do bom direito. E tem que ter também o outro requisito chamado periculum é com o M, in mora. Periculum in mora. O que é? Doutor juiz, se o fisco vai me executar e vai causar um prejuízo à minha pessoa, certo? O perigo, se o senhor não conceder a liminar imediatamente, se o senhor não conceder a liminar imediatamente, haverá um perigo para a demora, um perigo em função da demora, a chamada periculum in mora. O perigo da demora de uma ação, eu vou ser executado, eu vou ser constrangido, e, evidentemente, isso não pode acontecer. Com base nisso, o juiz vai conceder a chamada medida liminar em mandado de segurança, doutores, certo? Esta é uma das situações de suspensão do crédito tributário. Medida liminar em mandado de segurança, certo? E o que é que isso pode acontecer também, doutor? Olha aí, senhor Carlos e senhor Felipe. Eu comprovando que o fisco está me constrangendo, o que é que eu posso processar o fisco sobre o quê? Danos morais, doutor, contra o fisco, contra a fazenda pública, que está me constrangendo, cobrando algo que eu não devo, doutor. Então, tem essas particularidades. Entendeu? Aí, sobre a medida liminar e mandado de segurança, e isso suspende o chamado crédito tributário. É assim mesmo, Carlos. É por isso, cara, que tem que. Aí já vai mais uma despesa para o fisco, né? É por isso que aí tem que ter uma equipe boa, macho. Tem que ter uma equipe boa. Porque se. Sabe qual o problema? É o seguinte: é que entra e sai de algumas pessoas de algum cargo, de alguns cargos. É isso que acontece. É isso que acontece. Certo? Pessoal, bem rapidamente aqui, ó, pelo avançado da hora, nós temos ainda como suspensão do crédito tributário, né? Suspende o CT, crédito tributário, né? Deixa eu pegar meu pincel vermelho. A chamada medida liminar. A medida liminar tem a mesma análise que eu falei para vocês agora há pouco. Fumaça do bom direito e o perigo da demora. Fumus bonis iuris e o perigo in mora. Ou tutela antecipada nas demais ações. Nas demais ações, é no sentido de outros tipos de ações que você pode entrar. Anulatória de crédito tributário, também você pode pedir a chamada tutela antecipada.
Qualquer coisa é um processo nas costas. Exatamente, Felipe. A medida liminar são os termos que eu falei para vocês. Deixa-me falar. Pessoal, vocês aguentam mais uns minutinhos aí? Dá para me aguentar só? O problema em terminar o parcelamento. O problema é porque eu falo demais, né? Eu sei. Mas deixa eu terminar aqui. É porque é uma análise bem bacana, uma análise boa, pessoal. Eu gosto muito, que isso é a minha prática também. Então, veja bem. Tutela antecipada nas demais ações. Conforme eu mostrei aqui para vocês, né, tá bem aqui em cima, ó, doutores. Nós estamos aqui, ó, no item 5, inciso 5. A concessão de liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ações judiciais. Olha bem, e isto aqui foi introduzido, foi incluído pela Lei Complementar 104 de 2001, certo? E olha, é uma lei complementar, não é uma lei ordinária, certo? Então, bora aqui para a análise. Nas demais outras ações judiciais, né? Nas demais ações. Aí você tem ação anulatória, tem uma série diversa de mandado de segurança, diverso de MS. Quando a gente fala MS, é mandado de segurança, certo? Então, outro tipo, anulatória, e aí vai um monte de coisa, né? Reclamação, etc. Então, é possível ocorrer também a suspensão nos demais tipos de ações. Por que é que foi incluído aqui em 2001? Foi incluído em 2001 porque muitos juízes não concediam a suspensão do crédito tributário quando você entrava com outro tipo de ação que não era o mandado de segurança. Ora, doutor, não é uma história dessa que não pode, não podia. Aí foi uma discussão grande, doutrinária, judicial, até quando foi pacificado o entendimento pela inclusão de todas as demais ações também suspendem o crédito tributário, né? Suspensão do crédito tributário. Vou repetir, vou ser chato. O que é que quer dizer a suspensão do crédito tributário? Vai implicar que o fisco não pode ir mais à frente na linha jurídico-tributária, na relação jurídico-tributária. Não poderá exigir do contribuinte o crédito tributário. Por consequência, não poderá inscrever na dívida ativa do município, do Estado ou da União. Por consequência, não poderá emitir a CDA, certidão de dívida ativa, que é a base para a execução fiscal do fisco para contra o contribuinte. E o que é essa execução fiscal? É uma execução para, né, para F mesmo, né? Porque ela vai arrancar o patrimônio do contribuinte para poder pagar o crédito tributário, né? Só que a gente tem que fazer uma particularidade aqui, meu querido. A gente tem que analisar uma particularidade aqui nesse tipo de ações. Vocês perceberam o seguinte, que no mandado de segurança, ele falou em medida liminar. Em mandado de segurança. O mandado de segurança, ou medida liminar, eu falei para vocês. Aqui, ele está dizendo o seguinte: tutela antecipada nas ações é diferente. Vou explicar para vocês o que é a chamada tutela antecipada. A tutela antecipada, o juiz, nas demais ações, ele antecipa o resultado do processo. Ele antecipa o resultado do processo. Tutela antecipada, deixa eu pegar um pincelzinho aqui, um pincel de outra cor aqui, que eu gosto das cores, nosso quadro branco. Tutela antecipada, ele antecipa o resultado, ou parte dele, ou parte do resultado. Então, tutela antecipada, ele antecipa.
Para a concessão da tutela antecipada, é isso mesmo, a tutela. Tutela não é conceder o direito efetivo sobre algo, ele antecipa. Ele antecipa. Por exemplo, você entrou com uma outra opção qualquer para discutir o crédito tributário, que não é mandado de segurança. O juiz, entendendo que, por exemplo, você já pagou o crédito tributário, certo? O crédito tributário, ele vai antecipar o resultado final. Porque, meus queridos, a gente tem que fazer também uma seguinte distinção aí que vocês não perceberam, mas eu percebi. Mas eu disse, o foco do mandado de segurança que eu falei anteriormente é o quê? O foco do mandado de segurança que eu falei anteriormente, pessoal, e eu estou falando com vocês em mandado de segurança em matéria tributária e antecipação de tutela em outras ações em matéria tributária. O foco do mandado de segurança é o abuso de autoridade. O fisco está me cobrando de forma e houve um abuso da autoridade administrativa fiscal. O foco é esse, certo? Que automaticamente eu vou provar que já paguei também. O IPTU me cobrando de 2000 a 2010, digo, doutor, tá aqui, ó, já paguei. Esse ato do fisco é ilegal, cabe mandado de segurança. No entanto, eu resolvi entrar com uma ação declaratória de nulidade de cobrança do crédito tributário, hipoteticamente. Ou uma ação declaratória de nulidade do crédito tributário, certo? E quando eu entro com ação declaratória de nulidade do crédito tributário, o foco desse tipo de ação não é discutir o ato arbitrário do fisco, mas atacar no ponto o tributo propriamente dito. Uma declaração que vai anular a cobrança de um tributo IPTU de 2000 a 2010 que é ilegal, porque eu já paguei. Ora, quando chega na mesa dos... Ora, se eu não peço tutela antecipada, nem nada, eu entro só com ação declaratória, meu amigo, isso vai demorar 1.055 mil anos. Oxente, o advogado tem que ser esperto também, rapaz. Senão, F no seu cliente, no contribuinte, certo? Então, quando chega lá que você comprovou que o IPTU está pago, você pede que o juiz, você, doutor juiz, eu venho requerer que o resultado final o senhor conceda agora, sem nem ouvir o fisco. Que você conceda uma tutela antecipada, sem nem ouvir o fisco. Por quê? Porque a prova é inequívoca. A prova é indiscutível. A prova é indiscutível, doutor. Aqui, aqui a fumaça do bom direito. O direito está presente que o meu contribuinte tem, o meu cliente, o meu contribuinte. A demora, o perigo em mora, vai ensejar um prejuízo para o cliente de forma direta, ele vai ser constrangido no seu patrimônio de forma indevida, está sendo cobrado aqui 100 mil reais de IPTU, eram muitas casas, né? De 2000 a 2010, doutor. Então, eu estou requerendo... esse meu amigo Carlos está querendo complicar o ângulo. Espera ainda. Doutor Carlos, rapaz, eu gosto assim. Já pensou em sala de aula, né? Vocês estão com um tempozinho aí, né? Porque eu tô com todo o tempo do mundo. Aguarda aí, só me dá, deixa eu passar cerveja para depois, daqui a pouco, né? Olha só. Sim, claro, Carlos. Mas deixa eu finalizar aqui, explicar a tutela possível. Aí eu vou para o que tu perguntou. Doutor juiz, está aqui, ó. Eu paguei, tá verídico, indiscutível. Antes do senhor ouvir, eu gostaria que o senhor concedesse a tutela antecipada, antecipando o resultado. Qual é o resultado? É declarar nulidade
desse crédito. E, claro, a suspensão de imediata, né? Então, tutela antecipada nas demais ações é dentro dessa situação. No entanto, por suposto, sem embargo, o nosso queridíssimo Carlos entendeu o seguinte, corretamente. Mas o fisco não cabe recurso? Sim, senhor, com toda certeza absoluta, no céu e na terra, sem medo de errar uma vírgula. Cabe recurso? Sim, senhor. Quando o juiz concede tutela antecipada, ele decide hoje, de imediato, concedo a tutela antecipando o resultado final. Só que ele tem que comunicar ao fisco. Quando ele comunicou, olha, a minha decisão já foi essa, definitiva. Definitiva, entre aspas. Definitiva não. Exclua a palavra definitiva. A minha decisão foi essa, já concedendo a declaração de nulidade do crédito tributário em tutela antecipada. Quando o fisco recebe de imediato, ele vai entrar com recurso, doutor Carlos. Ele vai entrar com recurso no tribunal. É bom demais, rapaz, um negócio desse, gente. Aí o advogado do fisco vai entrar com um recurso no tribunal, né, dependendo da situação, ou agravo de instrumento, ou se ele sentenciou de forma antecipada na tutela de imediato apelação, e ele vai pedir, sabe o quê, meu amigo Carlos, o advogado do fisco, e meu amigo Felipe, sabe o que é que ele vai pedir? Ele vai pedir a suspensão também, junto ao Tribunal Superior, da execução da sentença do juiz. É lógico, né? É lógico, né? Agora, isso aí tem que ser rapidamente, entendeu? Ele vai pedir a suspensão da sentença do juiz. Quem é que pode suspender no momento, até discutir o chamado mérito do processo, quem é que pode suspender uma sentença de um juiz de primeiro grau? O seu superior, Tribunal de Justiça Superior. Certo? Então, o Tribunal de Justiça vai superior, ele pede porque assim, senhor doutores aí, Carlos e Felipe, quando a gente vai entrar com recurso para o Tribunal Superior, existe duas situações que a gente também pede. Deixa eu ver qual é a caneta que eu estou aqui. Deixa eu ver que caneta é essa daqui. Eu não usei essa caneta ainda. Ela tem um negócio diferente. A gente pode pedir num recurso para o Tribunal Superior que a sentença, que o recurso... eu não gostei dessa não. Que o recurso seja recebido com dois efeitos. Com dois efeitos. Efeito suspensivo, Carlos, Felipe, suspensivo, e o chamado efeito devolutivo. Então, quando você entra com recurso dentro dessa análise aí que a gente está discutindo aí, a gente pede o efeito suspensivo e devolutivo. O que é o suspensivo, senhor doutor? O suspensivo é para suspender a sentença do juiz de primeiro grau, nesse caso aí, Carlos e Felipe. E o devolutivo quer dizer o seguinte, que tem que ser devolvido todo o processo que está no juiz de primeiro grau para o juízo de segundo grau, para o tribunal. Tem que subir tudo para lá. O juiz de primeiro grau tem que devolver, tem que mandar tudo lá para cima. Esse é o efeito devolutivo. Entendeu aí, Carlos e Felipe? Então tem isso. Não, Carlos Antônio. Tem, como diz o Matu, haja Zé aí, meu filho, aí, para esse negócio aí. Entendeu? Então não é que está ganho para o contribuinte, para o fisco também, a possibilidade desses recursos. Aí o fisco vai dizer que doutor juiz, do desembargador,
esta certidão do contribuinte é ilegal, é falsa. Só que nisso, olha só, isso porque o juiz concedeu uma tutela antecipada. Nisso, o fisco, doutor, olha a prática processual como é que é. Eu pediria, entrava com um procedimento paralelo de falsidade ideológica e largava um processo criminal contra ele. Entendeu? Entendeu? Então tem Zé aí. Enquanto houver chance de recurso, nada está perdido. Exatamente. Então, ó, a gente entra com o. Peraí, meu Deus do céu. É uma arguição, um procedimento de falsidade. Tem um nomezinho aí. Tem um nomezinho aí. Eu não sou obrigado a decorar, a lembrar de tudo. Né? Tá lá na lei. O que eu sei é que o procedimento, eu sei onde tem e a gente localiza esse danado. Você entra e mete um processo criminal contra ele. Se for comprovado que o documento é falso, sinto, senhor contribuinte, o senhor tá, F, total. Tá me entendendo? Então, tem todas essas possibilidades. O que eu estou dizendo, a gente está analisando só essa circunstância que pode suspender o crédito tributário. Então, aí tem chão aí, meus amigos, tem chão. Meus queridos, o último aqui, podem perguntar aí. O último aqui é o chamado parcelamento. Deixa eu pegar aqui meu pincel vermelho, tirar aqui esse negócio que eu sou perfeccionista. Então, o parcelamento. E o que é o parcelamento? Parcelamento é o parcelamento, doutor. Parcelamento é o parcelamento. O parcelamento é exatamente a possibilidade de você parcelar. Né? Foi incluída aí pela lei complementar também, 104/2001, né? O parcelamento ele constitui, então, agora uma causa autônoma que vem suspender a exigibilidade do crédito tributário, né? Então, quando você vai lá o contribuinte vai lá no fisco, isso é comum demais, né? Vai lá no fisco e diz, não, ó, estou devendo R$ 5.000, vamos parcelar, certo? Então, se houver autorização de lei, pessoal, para que ocorra o parcelamento, às vezes saem umas leis, ó, lei para parcelar o crédito tributário. Tem que ter lei específica para o parcelamento, né? A lei vai estabelecer as condições para que as pessoas possam parcelar, certo? Então, a lei vai, evidentemente, dizer as possibilidades de parcelamento, certo? De parcelamento. Só vendo aqui, pessoal, para ver. Lei específica vai dispor sobre as condições de parcelamento do crédito tributário, do devedor, claro, em questão de recuperação de empresa, certo? No tocante ao parcelamento, só mais uma observação aqui, eu acho que foi o que o Carlos perguntou, diferentemente da moratória, se não for previsto, logicamente, o parcelamento, a não ser que a lei preveja isso. Se a lei disser que não ocorre, não ocorre. Mas não exclui a incidência de juros e multas, tá bom, pessoal? Então, no parcelamento, nestas espécies aqui, a não ser que a lei diga isso. Então, juros e multas vão incidir, incidência no parcelamento. Agora, se a lei que autorizou o parcelamento disser que não tem juros e multas, então não terá. Mas, nesse caso do parcelamento, logicamente, vai incidir juros e multas, né? Pessoal, meus queridos, era isso aí. Alguma pergunta aí para nós? Olha só, 10 horas da noite já. Que coisa boa. Então, faz só 2 minutinhos. Então, nós analisamos aí, pessoal, as causas de suspensão do crédito tributário, né? E nós iniciamos aí as causas de suspensão do crédito tributário falando da moratória. Está lá no artigo 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário. 1, moratória.
o depósito do montante integral, as reclamações e os recursos, certo? Administrativos, a concessão de medida liminar e mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outros tipos de ações, certo? E o chamado parcelamento. Isso está lá no 151 do CTN, e vamos ver na próxima aula, que é depois do feriado, né, segunda e terça é feriado, mas a gente não tem aula, somente na quarta a gente vai ver as causas que vão extinguir o crédito tributário, extinção do crédito tributário e depois exclusão do crédito tributário, garantias e privilégio, e aí a gente não vai mais ter conteúdo novo para a nossa AV1. Isso foi Felipe, essa foi o finalzinho da aula deixa eu voltar aqui para o finalzinho da aula 12, é isso, pessoal? Isso, foi a finalização da aula 12, certo? A finalização da aula 12, eu vou até colocar aqui 12, a data como sendo 15 e 17. Então, eu estou aqui no sistema. Espera aí, pessoal. Então, eu estou ativando aqui para a gente modificar. Então, só um minutinho aqui, pessoal. Sim. Então, nós temos aqui, foi o finalzinho da aula 12. Da aula 12. Só para a gente se situar aqui, para não perder aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, suspensão do crédito tributário. Então, aula 12 foi dias 15 e 17. E 17 do 4. Então, tá lá. Aula 12, dias 15 e 17 do 4. Já alterei lá a data, certo? E aqui, a aula 13 não vai ser 17. Quando é que vai ser a próxima? A próxima vai ser dia 22, né? 22. Então, vai ser dia 22. 22 do 4. 22 do 4. Pronto, já alterei aqui, já está todo bacaninha. Meus queridos, estamos encerrados por hoje. Belezinha? Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, perguntem aí, e aí a gente vai discutindo. Beleza, pessoal? Obrigado, Carlos. Obrigado, Felipe. Vou dizer lá que vocês estavam na nossa aula aqui hoje. Foi uma satisfação. Abraço, boa noite, tchauzinho, pessoal. Deixa eu me fechar aqui.